Excel, gráficos e mini gráficos. Olá, nessa aula nós iremos ver gráficos e mini gráficos, tá? Através de dados que você já tem incluído dentro da sua planilha, nós iremos plotar gráficos dentro da sua pasta de trabalho para facilitar a visualização das informações, seja de onde você tirou essas informações, que seja uma tabela de vendas, uma pesquisa de campo, ou seja lá o que for, nós iremos colocar informações gráficas para facilitar a visualização. Vamos ver como é que fica no Excel? Então aqui no Excel, vamos começar com os gráficos de coluna e barra, tá? Nós temos algumas informações de vendas aqui divididas por trimestres, tá? E essas informações nós iremos plotar em um gráfico primeiramente de coluna. Para que isso aconteça, vamos lá em inserir, e aqui nós temos uma área somente de gráficos, tá? Para facilitar. Então, antes de incluir o gráfico em si, vamos selecionar as informações que nós queremos que apareçam dentro desse gráfico, tá? Então, eu faço a seleção aqui, que essa seria a forma mais fácil de colocar o gráfico. Então, aqui nós temos os gráficos recomendados, a gente pode dar uma olhadinha, ele vai recomendar alguns gráficos conforme as informações que eu já selecionei, mas vamos diretamente para os gráficos de coluna, tá? Então, aqui de coluna em 2D nós temos 3 gráficos diferentes. Primeiramente aqui, vamos abrir para ver como é que fica, nós temos o de coluna, onde ele vai colocar um produto do lado do outro em cada trimestre, para que eu consiga comparar como é que foi o andamento de cada produto. Então, assim, facilmente a gente consegue observar que o produto C, que é o produto cinza, em todos os trimestres foi o produto que mais vendeu. E o produto D, que é o produto amarelo, foi o que menos vendeu, tá? Então, isso torna muito mais fácil a visualização do que eu ficar pesquisando, olhando números e tudo mais. Então, é para facilitar a visualização. Percebam que esse gráfico, ao ser plotado aqui, eu posso arrastar ele, mudar algumas informações, principalmente a questão de título, tá? Então, ele vem com um título genérico e eu posso trocar ele, por exemplo, relatório de vendas trimestral, relatório de vendas, tá? Então, eu coloco aqui as informações e quando eu clico em cima do gráfico, ele já abre uma barra lateral para que eu possa alterar aqui algumas informaçõões, principalmente na área de design, tá? Então, eu posso mudar o preenchimento de fundo, borda e tudo mais, que são mais referentes às partes de design. Além disso, aqui em cima nós temos uma aba, quando o gráfico está selecionado, que eu posso alterar mais algumas coisas, colocar novos elementos, trocar o layout do nosso gráfico, tá? Então tem vários layouts diferentes, aí vai depender do que tipo de informação que você pretende mostrar e qual visualização vai ficar melhor, tá? E aqui nós também temos estilos diferentes. Ó, percebam que no primeiro as informações de valores estão do lado, de forma mais genérica, e aqui nós temos o valor exato em cima de cada um deles. Então, assim, você tem uma infinidade bem grande de estilos para que você consiga trabalhar, facilitando o seu dia a dia, tá? Então, aqui, esse é o gráfico de colunas, esse é o gráfico de colunas padrão, tá? Existem outros 2 tipos de gráfico de colunas ainda dentro do 2D, tá? Nós temos o 3D que nós logo veremos. O gráfico de coluna empilhada, tá? O que ele faz? Ele cria uma coluna e empilha os valores totais de cada produto. Isso aqui eu consigo ver, por exemplo, no trimestre, qual foi o trimestre que teve maior número de vendas. E correspondente a isso, eu vejo a proporção que cada produto teve referente a esse trimestre, tá? Então eu consigo fazer a comparação entre trimestres também. Já o outro gráfico, que é o gráfico de coluna 100% empilhada, ele traz uma pequena diferença que é a seguinte: ele não compara os valores totais por trimestre. Então, ele, assim, como se fosse 100% todos os trimestres, e dentro desse trimestre, aí ele faz a comparação dos produtos, o quanto cada produto representa de venda dentro desse trimestre. É uma outra forma de visualização também, tá? E aí, partindo para os gráficos 3D, eles são muito semelhantes, tá? Então, aí temos gráficos de 3D, de coluna padrão, onde você tem uma visualização um pouco em diagonal, para que você tenha uma visão um pouco talvez mais prática, de coluna, onde você tem as opções 3D
empilhado, onde você faz o empilhamento e consegue fazer as comparações dos resultados por trimestre também. E temos também o 100% 3D empilhado, tá? Que ele não faz a comparação dentro de cada trimestre, é apenas o quanto cada produto é referente no trimestre total, tá? E por último, ainda entre os gráficos 3D, nós temos a opção aí que ele faz parecido com o de barras padrão, só que ele coloca um atrás do outro dentro do mesmo trimestre. Só que nesse caso aqui, ó, percebam que como o produto D teve uma venda bem menor do que os outros, ele fica escondidinho lá atrás. Então, nesse caso, a visualização fica comprometida, tá? Em outros casos, talvez seja muito mais útil você utilizar ele, mas nesse caso aqui não ficou bacana, ok? Então, partindo para o outro tipo de gráfico, que é o de barra, funciona da mesma forma, tá? Só que em barras, ou seja, o de coluna nós estamos na vertical e o de barra nós estamos na horizontal. Aí vai depender de qual é a função que você quer apresentar, qual a visualização fica melhor para os seus dados, tá? O funcionamento é o mesmo, tá? Então nós temos aí as mesmas informações, só que em formato de barra e os mesmos tipos de gráfico, por exemplo, empilhado, tá? Onde a gente consegue fazer a comparação, e o empilhado 100% sem a comparação entre trimestres. E a mesma coisa ocorre entre o de barras 3D, tá? Onde ele faz ali uma inclinaçãozinha, faz um efeito para ficar mais bacana, o empilhado e o empilhado 100%, tá? Só não tem, se você comparar, por exemplo, aquele que ele coloca lá atrás no de barras, porque daí ficaria um pouquinho mais difícil de fazer essa informação também, tá? Esse gráficos de colunas e barras são dos gráficos mais utilizados e presentes em relatórios, e também ele tem uma fácil visualização. Por quê? Você vai demonstrar, no caso aqui, ó, dados em um período de tempo ou comparar entre itens. Então, a gente está fazendo os dois ao mesmo tempo, comparando entre um período de tempo, ou seja, de trimestres, e entre itens ao mesmo tempo, tá? Então, um relatório, assim, um gráfico muito prático de ser utilizado e que torna a visualização muito legal de ser utilizada também, tá? Então, partindo agora para um novo tipo de gráfico, vamos para o de linha e de área, tá? Então, eu vou selecionar novamente aqui os dados apenas de vendas, sem colocar os totais, e vamos para os gráficos de linha, tá? O primeiro gráfico de linha 2D, tá? É legal que você consegue fazer uma comparação de como ele se saiu no decorrer dos trimestres. Então, obviamente, aqui, ó, você já tem uma leitura bem bacana aqui, por exemplo, o produto C, que já dá para ver que é o mais vendido, teve uma queda aqui razoável no segundo trimestre, tentou fazer uma recuperada e no final ali ele meio uma leve estabilizada. E você consegue fazer as comparações por produto. Olha lá que bacana, tá? Então, além do decorrer do tempo, a evolução dos dados, na linha do tempo você consegue fazer isso de forma bem prática, tá? Existem outras formas diferentes. Eu tenho a linha empilhada, tá? Que nesse caso eu acho que pode confundir um pouco, porque, por exemplo, o produto D foi o menos vendido e ele está lá em cima, porque ele foi somando um produto com outro, tá? E aí você tem que pensar que o produto D, ele vendeu a diferença entre o produto C, tá? Então esse espaço seria o valor de venda. O que eu acho que torna um pouco confuso e pode trazer aí uma informação equivocada sobre o seu relatório de vendas. Então tomem cuidado na utilização do empilhado aqui nesse caso. Mesma coisa ocorre no empilhado 100%, tá? Então você vai ter que calcular a diferença entre eles para ter essa noção, tá? Que funciona exatamente da mesma forma do que de barras, só que sem o preenchimento, tá? Então aí tomem bastante cuidado para não trazer uma informação equivocada. Além disso, dentro de linha, nós temos aí a pequena diferença que é o que linhas com marcadores, onde ele vai marcar referente a cada trimestre, tá? No caso de trimestre aqui, acaba não fazendo tanta diferença. Mas se você tem uma linha de tempo muito extensa, por exemplo, 12 meses, pode tornar um pouquinho mais fácil, porque ao invés de você ter poucos pontos, você teria muito mais pontos e facilitaria a visualização também, tá? Mas aí, obviamente, cai naquela, o que você deseja mostrar e qual que fica melhor a demonstração dos seus dados, tá? Nos três casos, tanto no de linhas normais, como linha empilhada, e o de linha empilhada 100% também. Tem o de linha 3D,
tá? Que ele faz aí umas minhoquinhas, digamos assim, perdidas ali no meio do gráfico, que nesse caso aqui ficou um pouco confuso. Você não consegue enxergar exatamente em qual gráfico está ali e tudo mais, tá? Mas em alguns casos talvez você consiga utilizar de uma forma um pouco mais fácil. E aqui nós vamos agora para o tipo de gráfico de área, tá? A diferença que o de área é que ele vai preencher lá de baixo até em cima, até a linha, com uma cor, tá? Então nós vamos ver aqui já no primeiro de área 2D um pequeno problema dentro desse gráfico. Por quê? Ele começa plotando no fundo o produto A, logo em seguida o produto B e depois o produto C. Perceba que o produto C, que é o cinza, ele sobrepôs os outros produtos. E aí, como o produto D é o último produto, você vai ver ele aqui também, tá? Então, se você quiser utilizar esse tipo de gráfico, você vai ter que ordenar para os que tiverem o maior valor, sejam por primeiro, e aí você vai ordenando de forma que vai diminuindo os valores para que você consiga ver todos os dados. Nesse caso, deixei bem claro aqui já para, olha, tomem cuidado na utilização desse tipo de gráfico e que talvez não fique tão legal, tá? Já agora aqui na somatória, aqui já tem uma visualização um pouco diferente. Então eu percebo que no primeiro trimestre, qual produto teve uma venda um pouco mais expressiva e ele coloca as cores na ordem correta, tá? Que seria ideal que a gente fizesse ali, tá? Então esse aqui fica bem bacana para que você veja. Ele é bem parecido com o de barras empilhado, tá? Então ele fica um pouco mais prático na utilização. Além disso, temos o de empilhado 100%, tá? Então, de soma 100% para que você tenha a representatividade em cada trimestre referente a cada produto. Então, assim, aqui deixa bem claro que o produto C teve a maior quantidade de vendas em todos os trimestres e o produto D está um pouco mais fraco nesse aspecto também, tá? Partindo ali ainda para os gráficos 3D, tá? Então, ó, percebam que aqui, talvez um pouco inclinado, ele já tem uma visualização um pouco mais prática daquele gráfico. Mesmo o C sobrepondo aqui boa parte do D, você tem uma visualização. Então, nesse caso, você tem que reordenar seus produtos para que seja possível você enxergar todos os produtos de uma forma um pouco mais prática, tá? E, basicamente, seguem as mesmas opções do que os outros, tá? Então, aqui o empilhado, padrão, consegue ter uma visualização um pouco na diagonal e o 100% empilhado da mesma forma, tá? Então, mais na diagonal. Tranquilo? Então, esses são os gráficos de linha e área que servem bastante para você demonstrar a evolução dos dados em uma linha de tempo. Tranquilo? Vamos partir para o próximo? Pizza e de rosca. Tá? O de pizza também é um dos mais utilizados, só que tem um pequeno problema aqui de pizza padrão, você não consegue mostrar uma série de dados, você precisa mostrar apenas uma série de dados. Por exemplo, eu quero saber quais foram os produtos que foram mais vendidos no primeiro trimestre. Tá? Então, eu tenho uma série de dados apenas, não posso selecionar todos os trimestres aqui, porque senão não vai funcionar. Então, selecionando o gráfico de pizza, eu já consigo ver aqui como cada produto se saiu dentro desse trimestre, ok? Então, percebam que aqui ele traz ali uma ideia mais visual, mas eu posso trazer em números também. Então, clicando em cima do gráfico, vai abrir uma nova aba aqui de design do gráfico e existem várias opções que você pode testar para ver qual fica melhor. E a que eu gosto é essa daqui, que já traz a porcentagem referente à venda total desse trimestre. Então, eu sei que o produto A é referente a 23% das vendas desse trimestre. Já o produto B é referente a 28%, o produto C, com a grande maioria, 39%, e o produto D tem uma minoria ali de 10%. Tá? Então, eu consigo fazer isso. Ah, professor, mas como eu poderia demonstrar os 4 gráficos, ou melhor, 4 trimestres com gráficos? Aí você monta 4 gráficos, um do ladinho do outro, um para cada trimestre, nesse caso, utilizando os gráficos de pizza. Uma outra derivação ainda dentro do gráfico de pizza, nós temos ali pizza de pizza. Tá? O que ele faz? Ele vai pegar os últimos valores, que no caso são os produtos C e D, e fazer uma pizza à parte. Tá? Então a gente consegue perceber, por exemplo, que o produto C e D representam quase metade do total de vendas desse trimestre, e dentro dessa quase metade, nós temos aí 39% do total
é das vendas do produto C e 10% representam do produto D. Tá? Então, essa é uma forma um pouco diferente. Às vezes você quer dar uma ênfase em determinado produto ou determinada área, isso facilita bastante também. E uma outra forma que é bem próxima dessa, ao invés de usar pizza de pizza, eu uso barra de pizza, que ao invés de ele pegar e fazer outra pizza, ele pega aquele pedaço, os dois últimos casos, nesse caso, os dois últimos valores, ele vai transformar em uma barra, tá? Para que você veja tem uma visualização um pouco diferente. Então, 49% desses 49, 39 e 10% representam o produto C e o T. Tranquilo? Ainda dentro dessa planilha, nós temos o gráfico de pizza 3D, que é uma visualização talvez um pouquinho mais bonitinha, tá? Onde ele traz aqui o gráfico de pizza padrão, mas um pouco inclinado, deixando talvez um estilo mais bonito, dependendo do que você gosta aí, ele pode ficar melhor, tá? Então ele funciona exatamente igual o gráfico padrão, só que com uma inclinação para que fique um pouco diferente, ok? Partindo agora para o gráfico de rosca, nós temos aí uma pequena diferença, tá? Que além de fazer igual de pizza, separar por pedaços, ele tem um vão aqui no meio. Mas o que eu posso fazer? Eu posso incluir mais de uma série de dados, tá? Vamos lá selecionar mais informações aqui, ou seja, eu quero todos os trimestres, e eu vou colocar aqui dentro, agora sim, o gráfico de pizza. Percebam que ele faz várias linhas, tá? Um para cada trimestre, tá? Se você colocar muitas séries de dados, não vai ficar legal, tá? Porque quanto mais séries, mais fino vai ficar. Claro que você pode personalizar, ter uma visualização um pouco diferente, ampliar um pouco o gráfico para ficar um pouco mais fácil a visualização, tá? Tem formas diferentes de você fazer isso, mas tomem cuidado, tá? Talvez utilizando outro tipo de gráfico seja um pouco mais efetivo a sua visualização, ok? Essa é a diferença entre o de rosca e o de pizza, que o de rosca eu posso colocar mais de uma série de dados, o de pizza apenas uma. Tranquilo? Vamos lá, agora alguns tipos de gráficos um pouco diferentes, tá? O gráfico de mapa de árvore. Tá? Então eu vou selecionar aqui, eu já trouxe algumas informações que eu retirei do Google Trends sobre buscas pelo termo Excel, tá? E quais são os termos, os itens relacionados, principais relacionados ao termo Excel. Por exemplo, eu trouxe o Excel, o principal termo relacionado é o Microsoft, já que é a desenvolvedora do software, tá? Para fazer o gráfico, vamos lá, de novo, inserir gráficos, eu tenho aqui, ó, percebam que ele tem com umas barrinhas parecidas. Aí eu tenho um mapa de árvore, tá? O que o mapa de árvore faz? Ele mostra a proporção de cada item dentro de um total, só que através de quadradinhos, tá? Então, quadradinhos um do lado do outro. Eu posso alterar a visualização aqui para que ela fique um pouquinho melhor, ó. Então, perceba, eu consigo ver claramente que o termo mais de interesse, mais próximo que nós temos ali do termo Excel é Microsoft, seguido de Microsoft 365, Microsoft Office e assim por diante. Quanto menor o interesse, menor vai ser o quadradinho e mais difícil de enxergar vai ser. Mas eu posso passar o mouse em cima para ver qual é o valor correto daquele carinha. Tá? Por exemplo, em Windows 10, então o valor 2. Quero ver aqui como é que fica o Microsoft Teams, é o valor 9. Então é uma forma diferente de visualização que pode facilitar também para que você demonstre esses dados. Tá? Além disso, um outro tipo de gráfico que temos aqui é o gráfico de explosão solar. Tá? Então, eu vou selecionar aqui as informações dessa outra tabela, já vou explicar o porquê que eu vou utilizar essa tabela. Tá? E lá, ainda junto com o mapa de árvore, logo abaixo eu tenho de explosão solar. Ele é muito parecido com o gráfico de rosca, tá? Mas a diferença é que eu consigo agrupar, por exemplo, por categorias, tá? Então, ao invés de colocar série de dados diferentes, eu uso uma série de dados, mas com uma categoria diferente. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, que o produto A e B representam praticamente metade das vendas, e como eles pertencem à marca 1, a marca 1 representa metade dessas vendas, tá? E eu consigo comparar com
com os outros produtos e outras marcas. Então, o gráfico de explosão solar, você pode incluir outras categorias, que no meu caso aqui foram de marcas. Eu poderia incluir novos produtos pertencentes às marcas que nós já temos aqui, e aí ele vai fazer esse tipo de comparação, tá? Lembrando, não gostei de como é que está a visualização disso aqui. Você pode tanto incluir, modificar o layout aqui para facilitar quais itens estão aparecendo e tudo mais, como também o estilo do gráfico, tá? Cores, sintam-se à vontade em alterar da melhor forma que você achar que seja, tá? Por exemplo, posso alterar aqui a cor que eu vou utilizar, quais os tipos de cores e tudo mais, o que facilita também na parte de design. Por último, nos principais de mapas, ou melhor, de gráfico, nós vamos para o gráfico de mapa, tá? Esse aqui é bem legal, porque ele precisa ter uma interação com a internet para fazer essa busca. Então, eu já tenho aqui separado buscas no Google pelo termo Excel. Quais são as regiões ou os estados do Brasil que têm um maior interesse, tá? A gente vê aqui já que São Paulo tem o maior interesse referente aos outros estados, tá? Então, eu vou selecionar esses dados aqui. Lá em gráficos, eu vou mandar plotar um mapa, tá? Eu clico aqui em mapa, o mapa de Coroplético. Que nome feliz, né? Então, olha lá, ele está calculando, está perguntando se eu aceito as informações referentes ao Bing. E ele já trouxe um mapa, tá? Com as cores mais escuras que tem o maior interesse, no caso São Paulo, percebo que São Paulo tem o maior interesse, ele já traz a cor mais escura, e as cores mais claras, o qual ele tem o menor interesse, tá? Você poderia fazer, por exemplo, dividido por a quantidade de vendas que você tem em cada estado, e aí você tem esse mapa, que a gente pode falar também que é um mapa de calor, identificando quais são os estados que você tem maior número de vendas. Além disso, você pode usar CEPs, nomes de cidades e tudo mais para facilitar. Se você quiser, por exemplo, você tem vendas a nível mundial, você também pode fazer isso também e ele vai trazer um mapa mundi. Automaticamente ele vai identificar as regiões, desde que estejam escritas corretamente, para que seja plotado um gráfico legal aqui e apareça e facilite bastante também a visualização. Tranquilo? Então essa é a parte de gráficos. Além disso, nós temos ali uma parte de mini gráficos também, tá? Os mini gráficos, eles são gráficos, obviamente, mas que eles devem ser e devem caber apenas em uma célula. Eles são informações bem simples para facilitar talvez algum tipo de visualização, tá? Então, eles são bem simples, mas podem ser muito úteis, tá? Então, digamos que eu queira ter aqui um mini gráfico representando as vendas do produto A no decorrer dos trimestres. Então, vamos lá. Inserir. Do lado aqui dos gráficos e do tour, nós temos ali linha. Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar na linha que eu quero que apareça o gráfico, aí eu clico no mini gráfico de linha, ele vai me perguntar qual intervalo de dados que eu quero, eu vou selecionar, apesar de que ficou em cima aqui, mas não tem problema, aperto Enter e dou um OK, tá? Então ele faz um gráfico de linha e percebam que ele segue uma leve subida, tem uma pequena baixa, ó, de 50 para 48, baixou aqui no segundo trimestre, e aí para cima ele faz uma grande subida, tá? Tomem cuidado que ele não é proporcional, tá? É apenas assim para que você tenha uma ideia de como está saindo cada item que você selecionou ali também, tá? Além do gráfico de linha, do mini gráfico de linha, nós temos um outro tipo de mini gráfico que é o de coluna, tá? Então vamos implementar, só que agora do produto B. Vou selecionar as informações do produto D. Não é necessário eu selecionar aqui produto B, eu vou pegar apenas os valores totais, tá? Clicando em OK, ele vai fazer. Ó. Então eu percebo que a maior venda que eu tive no decorrer do ano foi no primeiro trimestre, onde eu vendi 61 mil, aí obviamente a segunda, a menor venda que foi no terceiro, e aí nós temos o quarto trimestre, uma pequena recuperação. Lembrando, não é proporcional, tá? É só para que você tenha uma ideia do que está acontecendo. E por último, o último mini gráfico que nós temos aqui é o de ganhos e perdas, tá?
que acontece? Se eu chegar aqui, ó, e selecionar os dados, eu já havia até colocado aqui, ó, um menos 50, tá? Por quê? Eu tive que devolver alguns produtos e tudo mais, e eu acabei ficando negativo de vendas do produto C, tá? Então ele serve apenas para você ver se você ganhou ou perdeu, ganhou ou perdeu. Não é proporcional. Posso ter ganhado R$1 milhão aqui no primeiro trimestre e perdido 50 centavos, ele vai mostrando a mesma proporção, só que voltado para o negativo. Com isso eu consigo só ter uma ideia se eu ganhei ou perdi referente àquela linha de tempo que eu implementei esse mini gráfico, ok? E com isso nós terminamos a parte de gráfico, onde nós vimos aí diferentes formas de gráficos e também a questão de um mini gráfico para facilitar toda essa parte de visualização, ok? Bons estudos!